IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Material autodidático. Você também pode estudar por extensão, por ensino à distância ou de forma presencial. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. E os nossos cursos para ensino à distância, você pode estudar em qualquer lugar do mundo. Curso de integração ministerial, curso médio e avançado em teologia. Em nossos cursos presenciais, cursos de formação em psicologia pastoral, formação em ciência da religião e formação em educação religiosa. Na IBADEB você tem preços a custo acessível. Entre no nosso site e conheça os nossos cursos www.ibadeb.com.br ou pelo telefone 613573-1578. IBADEB, Instituto Bíblico da Assembleia de Deus de Brasília. Olá, meus irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para uma aula sobre a lição de domingo que vem, domingo de 15 de maio. Olha só, já estamos no meio do ano praticamente. Que tem por título a lição número 7 do domingo, não retribua pelos padrões humanos. Uma lição muito importante. Está conosco aqui o pastor e professor Isidro, que vai nos ministrar, como sempre, uma boa aula. Espero que você aproveite bem esta boa aula. Nós estamos falando diretamente dos estúdios da Igreja Sede da Assembleia de Deus em Brasília, DEB, na área especial número 8, setor D, Taguatinga-Sul, que tem por pastor presidente o pastor Osival Pereira Xavier. Então já vamos dar, o pastor Isidro já vai começar a ministrar a aula com oração e vamos prosseguir. Maravilha. Meus queridos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, né? Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua direção na ministração desta aula. Senhor, usa esse tema, este assunto para edificar, consolar, confortar. Enfim, ó Deus, nos instruir. Tudo te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos. Passemos agora para o textuário, né? Muito bem. Mas antes de nós ir para o textuário, eu volto para o professor Silas para dizer para nós qual é o texto básico que vai fundamentar a lição de hoje. Pois não, Silas? Meus irmãos, era tipo falar no início, mas estamos aqui a tempo. O texto de hoje está baseado, a lição de hoje, em Mateus, capítulo 5, os versículos de 38 a 48. É o chamado, o famoso que chama Sermão da Montanha, onde Jesus dá grandes ensinamentos. Então, Mateus 5, 38 a 48. Maravilha. Bem, pastor Viu, Isidro? meus irmãos, conforme está em tela, observa aí, ó. Textuário da lição é: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso está em Levítico 19, versículo 18. A verdade prática diz: o cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes, deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo. Maravilha. Grande verdade, Como já pastor. foi dito, o texto base está em Mateus capítulo 5, verso 38 ao 48. Iniciando, verso 38 diz: ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouves que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerá o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes aos que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não faz os publicanos também assim? E se, o versículo 48 agora, né? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu.
Muito bem, minhas irmãs e meus irmãos, agora vejamos, né, que a lição de hoje, a lição 6, está dividida em 3 tópicos, como é de praxe. Observe aí na tela aí, ó. Primeiro tópico, a vingança não é natureza do reino. Segundo, o amor é a expressão natural do reino. O terceiro ponto, o tópico, buscando a perfeição de Cristo. Professor Sila, quais são os objetivos da lição? Muito bem. Número 1, avaliar que a vingança não é de natureza do reino. 2, que o amor é a expressão natural do reino. 3, valorizar a busca pela perfeição na perspectiva do reino de Deus. Maravilha. Minhas irmãs e meus irmãos, observe que a lição de hoje, ela tem inúmeros subsídios que vai nos orientar, nos instruir sobre o cidadão do reino dos céus. Vejamos agora a introdução da lição, conforme está em tela. A introdução está bem objetiva, bem sucinta, diz o seguinte: quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é desejar a vingança. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Ao invés de nos vingar, devemos amar e perdoar. Professor Silas, e aí, professor Silas? Jesus está certo ou está errado? Opa, mas certíssimo. Vamos ler a introdução aí. A introdução é o seguinte, pastor. Olha, toda reação, né? Isso. Aliás, toda ação provoca uma reação. Muito né? bem. Seja vingança ou tal. Pronto, ponto agora. Mas que tipo de reação? Aí é que Jesus entra, né? Para o cristão, essa reação não pode ser a vingança, outro mal decorrente daí. Isso. Aliás, não só para o cristão, irmão. É para o ser humano mesmo, para todos, independente de credo. É verdade. Né? A palavra de Deus refuta a vingança, mesmo que haja injustiça. Olha que coisa diferente para o cristão. Diferente. Né, pastor? Muito bem. Olha aí, meus irmãos, a lição hoje promete, tá? Eu queria trazer mais uma observação sobre a introdução, dizer, Silas, Mateus capítulo 5, 38 a 42, viu, minhas irmãs e meus irmãos? É uma das passagens do Novo Testamento que fala da pureza, da essência, da ética cristã e do comportamento que deveria distinguir o cristão verdadeiro numa sociedade hipócrita. Dito isso, passemos para o tópico 1, que tem como assunto, olha aí o tópico 1 aí, ó, a vingança não é natureza ou não faz parte do reino de Deus. Isto é, na visão de Jesus, a vingança não tem nada a ver com o reino de Deus, né, Silas? Não tem. E aí, 1.1 vai falar da lei de talião. Silas, você que é um jurista, que lei é essa? Você pode ler para nós aí na tela? Vamos lá então, meu irmão. Olha, a lei do talião, olho por olho, dente por dente, conforme Mateus 5,38, é o castigo dado ao culpado fazendo sofrer o mesmo mal ou dano que causou a vítima. Isso. Aí tem as referências, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Esse era o princípio da justiça visto na lei de Moisés. Não há qualquer incentivo à vingança pessoal quando uma pessoa sofresse algum dano e desejasse que a justiça fosse feita. Devia recorrer aos tribunais para que administrassem a devida punição. Isso. Os fariseus fizeram uma má interpretação desta lei, usando-a como propósito de justificar a vingança. Olha que coisa triste. A Bíblia, em Atos, No Antigo Testamento? no Antigo Testamento, quer dizer, proibia a vingança pessoal, conforme Levítico 19:18. Diz, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Que coisa E terrível. aí, professor Silas? Pastor, na verdade, a lei do talião já é um código bem antigo. Ele é mais antigo do que a lei de Moisés. Isso. É o chamado Código de Hammurabi, né? Isso. Esse grande rei lá que fez essas coisas aqui. Datado mais ou menos de 1770, naquele século, antes de Cristo. Isso. Posteriormente, incluído na lei de Moisés, não como uma prova de vingança, pastor. Que aqui a Bíblia não... Ali era para corrigir, arredondar aquele mal feito. Isso. E também o seguinte, essa punição também era para uma punição exemplar para que evitasse mais tarde outros crimes. Olha, essa punição ela é muito severa, como diz o outro, né? Muito severa. Mas não era como diz aí, não ultrapassar os limites da justiça. Muito bem, né? A Silas. pessoa fazer justiça com as próprias mãos, etc. Ok. São coisas. Então era isso aí que o Jesus estava dando uma explicação, uma nova explicação, uma interpretação real desta lei. Muito bem. Eu quero, meus irmãos, você disse muito bem. Agora, eu quero trazer mais um pouquinho de luz sobre esse ponto, sobre a lei de talião. Observe, meus irmãos. Havia 2 grandes erros
por parte dos escribas e fariseus, dos mestres da lei, no que diz respeito à interpretação da lei de Talião, não é? Em primeiro lugar, os escribas e fariseus levavam a vingança, observe, para o lado pessoal, esquecendo-se de que cabia aos juízes tal responsabilidade. A outra questão é que os escribas e fariseus, mestres, só pensavam, viu, Silas, na execução, Só. o que revelava um espírito legalista sem qualquer ato de misericórdia para com o próximo. Minhas irmãs, meus irmãos, é um detalhe. Se nós formos para Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai encontrar que a lei mosaica, ela flexibilizou e muito a lei de Talião. Quer ver um exemplo? Nós temos o caso da cidade de refúgio. Eu quero trazer aqui a observação. Em Números 35, verso 94, Deus, através de Moisés, estabelece que os levitas das 48 cidades que eles iriam receber para viverem, deveriam designar 6 cidades como cidade de refúgio, Silas. Verdade. E o que isso significava? Observa aí, olha o cuidado de Deus em como lidar com o crime, com o homicida e etc. Observa, observe. As cidades de refúgio eram o quê? Serviam como tipo de asilo para os homicidas. Isso está em Números 34, verso 9 a 15. Entretanto, olha só, olha o equilíbrio da lei. Entretanto, Silas, havia uma restrição clara em relação ao tipo de homicídio. Né? A pessoa cometia um homicídio, ela podia recorrer à cidade de refúgio, mas não era qualquer homicídio. Continuando, só podia recorrer a tal recurso, isto é, ser guardado na cidade de refúgio, a pessoa que sem intenção, que é o chamado crime culposo, Isso, crime culposo, tirasse a vida de alguém. Isso está em Números 35, 15. Quer dizer, não tinha intenção de matar, Isso. não tinha intenção, Então, você não percebe premeditou. A lei mosaica, ela dá uma nova configuração. Continuando, para que ninguém, observe, e para que ninguém se aproveitasse do benefício indevidamente, o caso, a situação, né, o crime, era apresentado aos anciãos que era a corte, digamos assim, legal, que julgavam, e aí, provado ser crime não intencional, Silas, não intencional, conforme Número 35, 15, o homicida era enviado, né, para o lugar onde residia, ficando ao cargo dos anciãos daquela localidade que buscavam fazer o julgamento. Não é? Ok? Então, iam analisar se o crime era intencional ou não. O crime foi intencional, e aí, conforme Números, vou terminar já, 35, 16, 23, minhas irmãs, que é importante, encontramos critérios, Silas, que ajudavam a determinar quando o crime era intencional ou quando era involuntário. Se após o julgamento, o que acontecia? O vingador de sangue, aquele que podia vingar a morte, ele não podia, de forma nenhuma, causar dano ao homicida, né? E que matou involuntariamente. E o homicida ficava guardado na cidade de refúgio até que o sacerdote morresse. E quando o sacerdote morresse, ele ficava livre para voltar à vida normal. Então você observa, minhas irmãs e meus irmãos, que a própria lei mosaica buscou tratar de forma equilibrada, sensata, Justiça, né? Justiça. com justiça. E tem mais, pastor, a cidade era em ponto estratégico. Tipo estratégico. Não era longe. Bom, o cara matou sul, aqui, leste, o oeste. sujeito ia lá para o Nordeste para escapar lá, até chegar lá, o vingador já alcançou Então, ele. o que aprendemos aqui? Que a lei de Talião, a lei que Jesus, né, contrastou, que os fariseus eram radicais. Eles esqueceram que lá em Levítico, como já foi lido, né, em Levítico já dizia, não vingarás. Mas os escribas e fariseus foram ao extremo. Dito isso, passemos para 1.2, que é, como está em tela, que tem como assunto o cristão e a vingança. E a vingança. E aí, o cristão e a vingança? Como é que fica assim? Vamos ler. Observe aí, queridos irmãos e irmãs. Não pode haver no coração de um salvo... Olha, o certo é isso. Não pode haver no coração de um salvo por Cristo qualquer o quê, Silas? Sentimento de vingança. Nem que seja para com o pior inimigo. Pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a quem? A Deus. Está aí em Romanos 12.
Aí vem nós marcamos de azul, o salvo, o cristão, né? Em Cristo prega e vive o amor, não o ódio. E tem consciência plena de que Deus tem reservado um dia em que há de julgar todos os pecados da humanidade, tomando vingança de tudo, conforme Atos 17:31. Em Hebreus, Silas 10:30 diz, minha é a vingança, eu darei a recompensa do Senhor. Fechando o tópico 1, a sinopse ou a síntese é, o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião. Ele não se deixa dominar pela vingança. E aí, Ciro, o que você tem a dizer? Logo de início, deixo bem claro que a vingança pertence a Deus. Pronto, isso é pacífico. Muito né? bem. Então, aí alguém pode falar, mas ele me fez mal, me prejudicou, vai ter que pagar. Para isso tem lei, né? Para isso tem a lei, tem a justiça. Isso. Você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Porque agora, meus irmãos, calma, nós somos cristãos, né? Somos cristãos. Temos o amor de Deus derramado em nós. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. O que é? Amar o próximo a vós mesmo. Agora é a graça. Nós somos a graça. Já pensou a lei do talião hoje? Misericórdia, meu Deus. Seria uma carnificina, pastor. Verdade. Hoje, mesmo com a lei, há tanta injustiça, né? Agora, misericórdia. então, não devemos pagar o mal por mal. O amor, irmão, ele vence tudo. Irmão, vê que ao longo da lição vai se falar muito no amor. Muito bem. No amor, que é um amortecedor da pancada. Da equilíbrio, né? Do equilíbrio. Você viaja com um carro que não tem amortecedor, você vai sentindo as pancadas. E quanto melhor o amortecedor, mais alivia a pancada. Muito bem. E o amor é significativo para isso. Minhas irmãs, meus irmãos, dentro desse ponto aí, o cristão e a vingança, lá em Romanos 12, versículo 9, diz o que lá? Abre aspas. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dais lugar à ira. Aí Paulo diz, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, os que dizem ou os que fazem parte do reino de Cristo, os que são salvos, que são cristãos, devem manifestar, não podem manifestar de forma nenhuma esses sentimentos, digamos assim, de vingança, pois são dominados. Por quê? Pela humildade e pureza de coração. Lá em Mateus capítulo 5, nas Beatitudes, verso 3, Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No verso 8, Jesus diz mais, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão o reino dos céus. Fechando quer dizer para as irmãs e para os irmãos, não se pode exigir, detalhe, não se pode, viu Silas, viu minhas irmãs, exigir essa qualidade de pessoas, de um ser humano, de um homem ou de uma mulher, não transformado pelo Evangelho. É verdade. Afinal, essas qualidades de perdoar, de evitar a vingança, né, de amar o que nos persegue, essa qualidade não são aprendidas em bancos escolares, não vem por meditação mental, nem pode ser exigidas por poder humano, ok? Elas são o resultado, escute, de uma nova vida em Cristo Jesus. Jesus disse para o doutor Nicodemos, mestre na lei, é necessário nascer de novo. Ei, você que é salvo, nós que somos salvos, já nascemos de novo. Então, devemos cultivar. É a essência do cristianismo, que é perdoar. Fechando, outro pontinho que eu quero tocar aqui, apesar do avanço tecnológico, educacional, científico, ok? A pergunta que não quer escalar é, por que ainda as pessoas se matam, se odeiam, são racistas e desprezam umas às outras? Apesar da cultura, apesar do saber, apesar da ciência. Por quê? Na verdade, minhas irmãs e meus irmãos, porque em cada ser humano há uma natureza adâmica, pecaminosa, e que a única forma de tratá-la é pelo poder do Evangelho, no poder e na unção do Espírito Santo. Ok, Silas? Dito isso, passem para o tópico 2. Silas, qual é o assunto do tópico 2, Silas? Olha só, o amor é a expressão natural do reino. Quer dizer que o amor é a expressão natural do reino. Tópico 2, ponto 1. Observe. Jesus, Silas, fez uso de 4 ilustrações para mostrar
Como se deve resistir ao mal? Primeira ilustração, qual é, Silas? Virar a outra face. Aí pegou, viu, pastor? Vamos lá, então? Vem, problema. Para muitos, a vingança é sinal de coragem. Olha só, atitude de quem é forte. Porém, pelos ensinos de Jesus, a vingança é a atitude de quem é fraco. Aquele que vira a outra face, assim, é forte, desarmando o seu ofensor com seu heroísmo, em especial pela posição de perdoar. Em Isaías 56 diz, as costas dou aos que me ferem e a face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a face dos que me afrontam e me cospem. Muito bem. E a profecia sobre quem? Jesus Cristo, ó, o grande exemplo dele aí, né, Isso. pastor? Suas considerações. Pastor, segundo algumas tradições da época, já até comentamos isso fora do estúdio, né? na época, não sei se é o caso aqui, né? O ato de bater na face direita de alguém com as costas nas mãos, né, com as costas nas mãos, era um insulto e provocação. Então, essa pessoa que levava essa bofetada sentia injuriada, sentia caluniada, era como um crime de calúnia, de injúria, era humilhado perante o povo, né? Então, que não era uma agressão. Então, Jesus não admitia uma agressão, lógico, não ia admitir uma agressão, mas o que poderia levar o ofensor aos tribunais, né? Sim. Então, Jesus disse, ofereça a outra face em sinal de paz, de acordo, né, irmão? De perdão, de amor. E se houver amor e domínio próprio, você pode tolerar, perdoar e pacificar qualquer insulto. Muito bem. Não é verdade, muito pastor? bem. Jesus deu um grande exemplo. Está aí, que o irmão escreveu na tela. Isso. Observe, meus irmãos, mais uma vez, viu, meus irmãos, enfatizando o que Sila disse e o que está nesse ponto 1 do tópico 2, né? Observe, Jesus não era um mestre apenas teórico, né? O que ensinava e pregava, ele praticava, vivia na essência, né? Quando atingiram sua face, quando os bofetearam, quando cuspiram nele, ele apenas seguiu o objetivo traçado que o Pai tinha traçado para a vida dele, que é morrer por todos nós na cruz do Calvário. Em detalhe, lá na cruz, minhas irmãs e meus irmãos, diante daqueles seus algozes, usado pelo capeta, pelo demônio, né? E ele podia muito bem dar um basta aquilo ali, não podia. Mas por amor a mim, por amor a nós, disse, Pai, suportou, né, Pai? Porque ele não sabe o que faz. O que eu quero dizer com isso, minhas irmãs, meus irmãos? O que nós queremos dizer com isso? Não devemos, escute, pagar o mal com o mal. A lição, Cília, viu, meus irmãos, dessa expressão virar a face, virar outra face, a lição principal é essa. Não devemos pagar o mal com o mal. Não devemos guardar ressentimentos, nem nos vingar, nem tentar, minhas irmãs, meus irmãos, nos igualar àqueles que nos trataram ou que nos tratam de maneira injusta. Mas devemos, Silas, ser melhores do que eles, perdoando-os, dando a outra face. Essa é a prática que Jesus quer que eu e você, como cristãos, seguidores dele, pratiquemos nesse mundo. É fácil, Silas? Não é fácil. Não é fácil, mas para quem é salvo, lavado, redimido, nova criatura, quem é templo do Espírito Santo, é possível. Amém, Silas? É possível. Maravilha. Meus irmãos, estamos no tópico 2. O amor é a expressão natural do reino. Vimos aí que Jesus falou de 4 ilustrações para enfatizar esse amor natural do reino. Primeiro, virar a outra face. A segunda ilustração, Silas, é arrastar para um tribunal. Mateus 5,40, está bem claro aí, ó. Em Mateus 5,40, Jesus disse aqui, ó. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Aí em tela diz aí, ó, de azul. Jesus ensina, olha só, Silas, o que está sofrendo. Ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante, que ele, né, aquele que está sendo afrontado, não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, a qual era o poder mais importante, pois servia como cama. Mas mesmo assim, Jesus está dizendo o seguinte, olha, de vermelho, qual a lição que tiramos aí? Jesus quer dizer, é sempre melhor fazer concessões, viu, minhas irmãs, meus irmãos, do que persistir em uma demanda, em uma batalha judicial ou em competições que levarão ou que irá levar a diversos desagrados. E aí, Ciro, o que você tem a dizer? Pastor,
Arrastar os tribunais, irmãos, a pior coisa que tem, né? Só um pouquinho, Silas. Irmãos, Meus irmãos, tem alguém aqui que conhece. Ele é jurista, ele é advogado, sabe o que é isso? irmão, a pior coisa que tem, irmão, é uma demanda judicial. Coisa terrível, é complicada, irmão. É uma demanda judicial. Em determinadas circunstâncias, eu sempre digo, quando estava militando, eu sempre digo, ó, é melhor um mau acordo do que uma boa briga. Muito bem. Se esse mau acordo pacificar, cede, como o irmão acabou de falar, o pastor Exílio falou, vamos ceder um pouquinho. Talvez não se aplique o caso aqui, descrito por Jesus, visto que ele se referia à dívida contraída, ou se você deixa a capa, se o cara toma uma capa, dá outra, deixa levar a capa, né? Falava isso aí, né? Então, qualquer coisinha, tem irmão que é cheio de direito, sabe, pastor? Qualquer coisinha leva os tribunais, eu sou meu direito, eu vou levar lá. Qualquer coisinha já leva os tribunais fazer justiça. Irmão, fazer justiça com as próprias mãos é crime. O Código Penal brasileiro, no artigo 345, diz fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensões, embora legítima, mas eu tenho meu direito, legítima, salvo quando a lei permite. Pena, detenção de 15 dias, você fazer justiça pela própria mão. Aqui vai dar sério. Então, irmão, vamos ceder, como o pastor acabou de falar. Muito bem, pastor. Vamos pacificar. Aquilo que é possível pacificar, por favor, pacifique. Agora aqui para nós, Silas. Para agir, minhas irmãs, meus irmãos, olha para mim. Para agir assim, meus queridos, tem que ser cristão. Aí eu quero fazer uma observação. Para agir da forma como Jesus ensinou, no versículo 40 que nós lemos, só mesmo, minhas irmãs, meus irmãos, viu, Silas? Só mesmo, né? Quem já nasceu de novo e não vive dominado pelo eu. Verdade. E que em seu coração, querido, tem o amor de Deus derramado. Sim, tendo aí, olha. Interessante, minhas irmãs, meus irmãos, e Silas, o apóstolo São Paulo se deparou com um problema desse lá na igreja de Corinto. No capítulo 6, né, a igreja, aqui para nós, a igreja de Corinto, irmão, era a igreja espiritual. Tinha todos os dons de evidência. Mas era a igreja problemática, né? Sim, pastor. Por quê? Aqui para nós, minhas irmãs, meus irmãos, a igreja não é um clube de anjo, não, viu? A igreja não é um clube de anjo, não. Na igreja tem todo tipo de gente. A igreja é um composto de pessoas que foram salvas, mas que estão no processo de transformação, de mudança, né? E o que ocorreu na igreja de Corinto? Rapidinho aqui, lá em Corinto 6, no versículo 7, Paulo diz, versículo 6, Paulo diz, mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, e isto perante incrédulo. Paulo aqui não está denegrindo o juiz ou o magistrado, não. Absolutamente. Né? Ele apresenta a pessoa que não conhece os princípios da palavra de Deus. Aí no versículo 7, Sila, aí Paulo, é por isso que eu gosto de Paulo, porque a nossa fala aqui está embasada no nosso doutor Paulo, viu? Aí isso. Paulo diz, no versículo 7, viu, meus irmãos, existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Só um pouquinho. Por que Paulo está dizendo? Vocês são o templo do Espírito Santo, vocês são crente, vocês são salvos, vocês são cidadão do reino, resolve entre si. É isso que Paulo está dizendo. Aí no versículo 7, parte B, Paulo diz, por que não sofreis antes a injustiça? Vocês não são crentes, não? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a justiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Então, aqui para nós, o ponto que nós lemos, que é sobre o arrastar para o tribunal. O que Jesus nos recomenda? Querido, em nome de Jesus, vamos perdoar, vamos tentar fazer um acordo, vamos buscar uma conciliação, né? Na igreja, vamos ter cuidado entre nós, e assim fazendo, nós estamos ali demonstrando o quê? O amor de Deus no nosso coração. Não é só entre os crentes, não, meu irmão, até com os ímpios também, até com as pessoas não da igreja. Tá bom? Então, vamos continuar nesse cima. E a terceira ilustração que Jesus faz sobre a expressão natural do amor, né, no que diz respeito na vida do cristão, é obrigar o outro a fazer algo. Silas, olha aí na tela aí, Silas, está de azul, Mateus 5,41, né? Eu vou ler aqui, Mateus 5,41, rapidinho, pode deixar em tela aí. Quem diz lá? Diz o seguinte, se alguém te obrigar a andar 1 milha, meu querido, vai com ele 2. Jesus que diz isso, Mateus 51, portanto, eu já li, trata de uma convocação feita, era normal naquela época, por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo disso é o Simão Sirineu, que foi, pelos soldados romanos, obrigado a carregar o quê, Silas?
cruz. Que honra, né? Carregar a cruz de Cristo, né? E hoje muitos não querem, nem sequer, né? Oxe, meu Deus. Aí qual é a lição aí? O que é mais forte, por força da hierarquia, pode obrigar o mais fraco. Aí nós, minhas irmãs, meus irmãos, destacamos de vermelho, Cila. Qual é a lição que Jesus está querendo dizer em Mateus 41? De vermelho Jesus está dizendo aos seus seguidores, aos seus discípulos, aos cristãos, a todos nós, que não devemos resmungar por causa de certas situações. Sim. Devemos cumprir o nosso dever, o nosso papel, mesmo que seja por imposição, com um sorriso, mesmo que não estejamos sendo tratados com dignidade da qual se consideramos, ou nós nos consideramos merecedores, né? Se devemos agir com o quê? Com equilíbrio, com sensatez, sem murmurar, sem bater de frente, sem querer revidar, meu querido. Esta é a proposta de Jesus. É fácil, Cila? Não é Suas fácil, considerações, não é fácil. Pastor, o cristão que tem o fruto do Espírito é capaz de compreender, o que Jesus disse. Cila, você falou que tem o quê? Fruto do Espírito. Rapidinho. Irmãs, o que é o fruto do Espírito? É a essência do caráter de Jesus. E que fruto é esse? É o amor, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Gálatas 5:22. Continua assim. Então, o cristão tem que entender isso, meus irmãos. Você tem que entender isso. Ó. Jesus quer que você suporte as afrontas. Não revidar com muita força. Isso. A justiça como cristão, e injustiça como cristão. Então, é por isso que ele diz em outra ocasião, quem quiser, olha, o que ele falou? Quem quiser me seguir, toma sua cruz cada dia. Tá o que é cruz? Está em Mateus 16:24. Pronto, então, você que o irmão vai falar sobre isso aí. Mas acontece, então, o ser cristão, irmão, não é mar de rosa, não. Viu? O próprio Jesus, ele fala, olha, tome sua... O que significa tomar a cruz? É tomar o sofrimento, tomar as injustiças. Então, sofrer por amor a Cristo. Por amor de Cristo. Olha, é escandaloso o cristão ser briguento, ser rixoso, ser contencioso, não é, pastor? Verdade. Qualquer coisinha está se afligindo. É claro que tem situações que devemos agir, mas sempre com o cristão, sem escândalo de evangelho. Deixa eu um pouquinho para a lei. O artigo 146 do Código Penal diz o seguinte, ó, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência, a não fazer ou fazer coisas que a lei não permite, ou fazer que a lei permite, obrigar a pessoa a fazer outro. A própria lei, ela anda por aí, entendeu? Certo. Mas acontece, como o pastor falou, se a autoridade obrigar você a fazer uma coisa, faça sem resmungar. Faça resmungar. Isso. Se alguém, mesmo que não seja autoridade, te ofender uma coisa, entre em acordo com ele. Irmão. Isso. Ceda um pouquinho. Isso, Cila, essa autoridade pode ser no trabalho. Pode ser no trabalho, em casa. Na igreja, na em qualquer lugar. pastor, o cristão tem que ser manso, irmão. Pastor, mas ele está me obrigando a fazer isso aí. Olha, meu irmão, se essa obrigação, você perceber que é possível fazer sem contenda, com cara feia, resmungando, como o irmão falou, ali, ó, ficar resmungando. Meu Deus, isso não é de cristão, não. Cila, eu queria trazer uma observação, Cila. Ainda dentro desse ponto mesmo, obrigar a fazer um Mateus, capítulo 5, verso 41, eu quero trazer a observação. Ó, Jesus queria dizer também, Silas, aos seus discípulos, que eles deveriam estar prontos em toda e qualquer situação para servir aos outros. Quer a situação fosse agradável, quer não. Em outras palavras, Jesus quis dizer o seguinte, que tudo deveria ser feito com alegria, amor, e não somente com isso. Nós, os cristãos, deveríamos fazer mais do que aquilo. Vou repetir. Deveríamos fazer mais do que aquilo que as pessoas estivessem pedindo. Tem gente, até crente, não, eu só faço o que está na lei. Eu só faço o que está escrito. Querido, faça mais um pouquinho. Cheio de direito, né, pastor? Cheio de direito. Faça mais um pouquinho. Tem funcionários. Não, eu só faço. Faça mais um pouquinho. Isso vai fazer a diferença. Quantas pessoas perdem promoções por querer fazer só o que acha que tem que ser feito? Pastor, eu me lembrei daquele servo que fazia tudo, do que Jesus falou para ele ainda? Servo mau. Servo mau. Fazia tudo, só fazia o expediente. Ele cumpriu apenas o que estava na lei. De 8 a meio-dia, de meio-dia das 14 às 16, às 18 horas. Se o chefe falar assim, olha, fica mais um minutinho aqui no serviço. Não, já fiz a minha obrigação. Isso. Então, fechando, Cílio, então tudo deve ser feito com alegria, amor, né? Como cristãos, como cristãos, meus irmãos e minhas irmãs, aqui não é ser besta, não, desculpe, nem abestalhado.
Não estou dizendo que o cristão tem que ser um besta. Covarde, né? Não. O cristão tem que ser equilibrado, sensato, ponderado, não é? Tem que ver se aquela situação que foi imposta a ele, né? Quais são os bastidores que estão por trás, não é? Se não gostou na hora, em vez de revidar, depois com calma, conversa com a pessoa, fala com Jesus. Eu não gostei desse negócio, não, Jesus, mas eu fui por causa de ti, viu, Jesus? Isso aí. Pronto. Fechando aqui, ó. Fala Cada que pode. Isso, aqui, ó. Como cristão, devemos renunciar à nossa defesa e sensibilidades próprias. Tem muito crente sensível. Tem não me toques. Cheio muito de mimimi, querido. Sirva a Deus com alegria. Tem pessoas que, se você olhar ela com a cara um pouco meio assim, já acha, tá com a... Não, irmão, vamos suportar uns aos outros. É como disse Cira, cada um tome a sua cruz. Ou seja, estejamos prontos a caminhar, não a primeira milha, não a segunda milha, e se for até a 10 milhas, caminhe, meu filho. Se é para que Deus seja glorificado, faça o melhor. Amém, Ciro? Deus seja glorificado nas nossas atitudes. E a quarta ilustração que Jesus, né, faz para mostrar como se deve resistir o mal, está fazer alguma coisa por alguém. Mateus 52. Ciro, você pode ler para nós? Vamos lá, então. Diz o seguinte, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, pedindo auxílio, jamais agirá com indiferença. Isso. Antes, atenderá ao solicitante sem qualquer murmuração ou má vontade. Muito bem. Com uma atitude generosa, emprestará sem querer algo de volta. Olha o de vermelho que bem destacado que o pastor falou ali. Ó. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem amor de Jesus no coração. Isso. Por isso, manifesta atos de bondade, conforme a referência a Provérbios e Lucas. A sinopse do texto diz aí, olha, pastor, o que procede do coração e permeia pensamento do homem determinarão o seu comportamento. Se o coração está cheio do amor de Cristo, Deus, o que acontece? muita coisa. O que acontece? Se está cheio do amor de Cristo, ele aceita, faz. Suas considerações pastor, nesse ponto. devemos, como o pastor falou nisso aí, está lá no texto, ter a sensibilidade às necessidades de pessoas que estão nos solicitando alguma coisa, né? Se alguém vem nos pedir algum auxílio, devemos ter a coragem, o coração aberto e amoroso. Isso. Para atender essas necessidades, sem murmuração, eu vou dar o que sobrou, se sobrar eu vou, se sobrar. Essa atitude faz bem para nós, faz bem para o coração e para o irmão que você está auxiliando, irmão. Muito bem. Até mesmo se por acaso houver ingratidão da outra parte. Não, esse irmão é ingrato, já fiz com ele uma vez, ele não agradece nada. Não olha por esse lado. Isso. Auxilia seu irmão. O segredo é o seguinte, nós como cristãos, irmãos, às vezes, eu sei que tem pessoas que abusam da gente, né? Eu quero que eu fale algum irmão que teve alguém que abusou da sua bondade. Mas entrega no nome de Deus, não, Deus, cuida dele. Entregar aqui, não estou dizendo que amaldiçoar, não. Então, Senhor, tem misericórdia dessa vida. Queridos, observe, o que Jesus quis dizer com essa expressão? Eu vou ler aqui rapidinho para nós passarmos. Lá em Mateus, capítulo 5, né? O que Jesus quis dizer com essa expressão, não é? Com essa expressão... Ser perfeito, né? Isso, né? Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que ele emprestes. Jesus quis dizer o seguinte, que quem é verdadeiramente seus discípulos, quem segue os passos deles, isto é, quem é um discípulo de Jesus, precisa ter um coração banhado pela generosidade e pelo amor. Não é? É isso que Jesus quis dizer, que o nosso coração tem que ser generoso. Tem que ser generoso, principalmente para com os domésticos da fé. É óbvio, tem alguns domésticos da fé que são abusados. Agora, você tem que analisar a situação, analise o quadro, veja alguém que está passando por uma certa situação difícil, financeira, econômica, né? Faça uma análise do caso, estuda o caso. Não precisa de ajuda, vou ajudar aquele. Verdade. Né? Porque tem gente que gosta de aproveitar, né? Tem isso, pastor? Na igreja tem, querido. A igreja não é um grupo, não é um clube de anjos, não. A igreja é composta de pessoas que estão em fase de transformação. Tem gente de todo tipo, né? Agora, não é porque tem tem alguns irmãos que são meio assim, não é? Relapso nessa área, que nós vamos tratar todos iguais. Claro. Fechando, quer dizer para todos, é o seguinte, irmão, vimos aí, não é? 4 orientações de Jesus, 4 formas de expressar o verdadeiro amor que norteia o reino de Deus. Primeiro, virar outra face. Segundo, não é? Evitar levar aos tribunais. Terceiro, alguém te obriga a fazer algo? Faça 2. E por último, não é? Nunca
vira as costas para aqueles que precisam, principalmente aqueles que você sabe que de fato precisam. E outra coisa, pô, faz o bem e não vai sair tocando trombeta aí. Muito bem, eu sim. fiz, olha, eu tá querendo aparecer. Faça isso Com a não. trombeta, ó. Jesus quer que a gente ajude, não é? E E fica, tem um ó. Deus. E fica até um Deus, né? Ok? Sila, podemos continuar? Pode vir, vamos pra frente, Último vamos toque, pra Sila. Olha aí, Sila. Buscando aí na tela. Ó. Buscando a perfeição de Cristo. Ó, É pastor. possível, Silas? É possível. pastor. Vamos ver se é Precisa, possível. vai lá. Então, o 3.1, buscando a perfeição de Cristo. 1, uma justiça mais elevada. Eu vou ler aqui, Sila. Minhas irmãs, meus irmãos, observa aí, ó. Nós marcamos aí, nós grifamos. A exigência de Mateus 5, 43 e 48 revela uma justiça muito elevada, detalhe, incompatível com a natureza humana caída sem Deus. Aí vem de azul, Silas. O Senhor Jesus disse que devemos, né, fazer o bem àqueles que nos fazem mal. Nosso desejo não deve ser o de manter ou de vingar a dívida, mas o de amar e perdoar. Isso. É um ensinamento divino, celestial, de vermelho, Sila. O Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que o magoam. É difícil aí, Silas, né, pastor? E aí? Isso que é difícil. Dá para né, encarar esse pastor? negócio aí, Sila? Dá, olha só. Assim não dá, né? Realmente a natureza caída do homem só pende para o mal. É verdade. Só pende para o mal. Mas Jesus quis corrigir isso aí. Tentou ensinar a corrigir isso aí. Mas Jesus enfatizou nesse ensinamento e outros ao longo da sua carreira ministerial, Isso. que agora somos nova criatura. Nova criatura. pastor. Temos o perdão, a salvação pela cruz de Isso. Cristo, pelo sacrifício de Cristo. E ainda o amor. E ainda, pastor, acentuando, o amor de Deus é amado em nossos corações, em nós. verdade. Então, a nossa justiça, o nosso agir, o nosso comportamento deve ser diferenciado. É verdade. É por isso que ele diz lá, é por isso que ele em determinado, lá no Sermão do Monte, lá no início, ele fala assim, que a vossa justiça não exceda Sei. a dos escribas fariseus. Agora é só aplicar com a graça de Deus. Nós temos que ser melhores, pastor, como você falou, nesse aspecto de justiça. Aí nós vamos fazer a diferença, mas aquele crente, ele fez isso, olha, que praticaram a injustiça com ele cedeu, mas só pode ser crente. É de Deus, É de Deus. É nova criatura, pastor. Silas, observe, irmão, em Mateus capítulo 5, verso 43 e 44, Jesus diz, ouvistes que foi dito, isso está em Levítico 19, 18, que estava escrito em Levítico 19, 18, lá diz, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Lá, observe, lá quando fala o teu próximo, ali em Levítico, os fariseus entendiam que era aqueles próximos mesmo, aqueles... né? Aí Jesus diz, eu porém, aqui que fala sou eu, o mestre por excelência, disse Jesus, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E diz mais, Jesus, verso 45, para que vos torneis filho do vosso Pai Celeste. Aí vai mais longe. Porque se amarem somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Você tem que amar todo, meu querido, independente de quem for. Não é? E aí eu quero trazer uma observação para jogar mais luz sobre o ponto 1, uma justiça mais elevada. Observe, minhas irmãs, em Mateus 5,6, por que é possível atingir uma maturidade espiritual tal em Cristo que consigamos praticar uma justiça mais elevada? Eu vou repetir. Em Mateus 5,6 diz, bem-aventurados que têm fome, sede de justiça, porque eles serão fartos. O que significa ter fome e sede de justiça? Escute, minhas irmãs, meus irmãos. Ter fome e sede de justiça significa ter o quê? O desejo intenso, viu, Silas? E contínuo, ok? De viver conforme a vontade de Deus revelada em sua palavra. Na primeira epístola de São João, capítulo 3, verso 7, viu, minhas irmãs, diz lá o quê? Abre aspas. Quem pratica a justiça, viu, Silas? É justo, assim como ele é justo. Ok? Detalhe, Romanos, capítulo 5, verso 1, diz que nós fomos justificados. Verdade. Em Cristo, nós fomos justificados diante de Deus. Agora que somos justificados, precisamos manifestar essa justiça que foi imputada a nós nas nossas relações. Continuando, para terminar. Ok? Os que vivem, viu, minhas irmãs, meus irmãos? Os que vivem a justiça de Cristo, detalhes, passam a ter um padrão de vida mais elevado
especialmente, Sila, no relacionamento para com os outros. Nesse caso, queridas e queridos, o amor que foi derramado em nossos corações, será a base de tudo. Ele será o teste de caráter. O bem que se deseja para si mesmo, também se deseja para o outro. O que eu quero para mim, quero para o outro. O que eu não quero para mim, não quero para o outro. Isso é a justiça de Deus. Né, Silas? Perfeitamente. Continuando, meus irmãos. Vamos lá. Então, buscando a perfeição de Cristo, tópico 3, vimos aí uma justiça mais elevada. Como é que eu consigo isso? Dando lugar ao Espírito Santo. 2. O 2 aqui também é meio difícil, né, Silas? O amor mais perfeito. Além de buscarmos, vivemos uma justiça, a justiça mais elevada, que Jesus mandou que nós vivêssemos, temos que fazer o que, Sila? O amor mais perfeito. Viver o amor com perfeição. Lê para nós, Sila, de Vamos lá, azul. então. Diz aí esse texto. O verbo amar em Mateus 53 é agapó. É o amor que sabe receber com alegria, colher e amar eternamente. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração, conforme Romanos 5,5. Enquanto o mestre Jesus desviava da real lei do amor, os judeus, né? Isso. Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreende as dificuldades, se esforça para libertar o inimigo do seu ódio. Isso, esse amor está embasado em João 36. Deus 36, amor, né? Claro. Aí vem o pastor, enfatizou bem aí, vermelho, né? Em João 4, 20, 21 diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Eu diria mais, ame seu irmão e a todos. A todos, a todos, sem exceção. Rapaz, o amor, como diz, o amor é a tônica do cristianismo. Isso. É a tônica. Agora, a coisa mais esse amor aqui não é amor apaixonado. Eu estou apaixonado por Jesus. Aqui são meras emoções. Amor aqui é o amor ágape. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. É o que Paulo falou lá em Coríntios 13, né? Isso. Né? Então vamos lá, então. Então esse amor se refere aqui, é o amor de Deus em nós, o amor cristão, salvo. O amor que traz alegria, irmão. Que traz o perdão, que traz paz, que alivia o coração do ódio, do rancor, da ira e da vingança. Esse que é o amor que Jesus que nós temos. Agora você não pratica. Se você tem. Então vamos colocar esse amor em prática. Olha, irmão, com esse amor, nós praticamos esse amor, nós vamos glorificar a Deus. Muito bem. E Silas, minhas irmãs, meus irmãos, viu? Olha o detalhe. Nós não estamos dizendo aqui que todos nós, crente, não crente, tem dia que a gente está ruim. A natureza humana está difícil. Quantas amarguras, ressentimentos, né? Aquele sentimento de amargura, de frustração, aquele sentimento ruim que acontece às vezes. O que fazer, pastor? Eu sou crente, tenho esse sentimento. Ei, alto lá. Nós temos a fórmula, como lidar com esse sentimento. Sim. Quando vier essa vontade de querer morder a orelha do irmão, isso acontece. Chutar o balde, como diz aí. A vontade, às vezes, que a gente fica assim, como Deus a flor da pele. Acontece com o crente, acontece. O que fazer, pastor? Querido, clama o sangue de Jesus. Vai para o joelho, diga, Deus me ajuda. Diga, querido Espírito Santo, derrame o amor de Deus no meu coração. Diga, querido Espírito Santo, me ajuda a amar essa pessoa com o amor de Cristo. Faça isso. Peça graça. E assim fazendo, você vai estar demonstrando o amor de quem? De Deus, no coração. Aí eu quero, para fechar esse ponto, trazer uma observação. Observe, o amor de Deus que está em nossos corações, conforme Romanos 5,5 foi derramado, não exclui, aqui minhas irmãs e meus irmãos, repito, o amor que foi derramado em nossos corações, conforme Romanos 5,5, o amor ágape, o agapau, como queira, esse amor não exclui ninguém. Esse amor não é segregacionista. Mas é um amor que procura acolher, procura agregar a todos, inclusive aquele que é nosso inimigo. Este amor é diferencial. Ele não está preocupado com A ou com B, está preocupado em demonstrar o que Jesus é para aquelas pessoas. Continuando, esse tipo de amor, minhas irmãs, meus irmãos, só é possível, queridas e querido, quando vem de Deus para o nosso coração, na pessoa do Espírito Santo. Abra seu coração. Uma das orações que eu faço muito, minhas irmãs, meus irmãos, é: Senhor, por intermédio do teu Espírito Santo,
Conforme Romanos 5:5, Senhor, derrame o seu amor no meu coração. Eu faço isso, irmão. Ora, continuando. Em João, olha só, Evangelho de São João, Jesus, nas suas últimas instruções, durante a Santa Ceia, João 13:34, Jesus diz, abre aspas, o novo mandamento vos dou. Por que novo? Porque ele reinterpretou o que existia. Não é? Que vos ameis uns aos outros. Não é amassar não, filho. Que vos ameis uns aos outros. Detalhe, qual é o padrão de ele ter dito isso? Que vos ameis. Qual o modelo? Ele disse, como eu também vos amei a vós. Que também vos uns aos outros vos ameis. Nisto, olha o detalhe, Silas, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, que sois crentes, que sois cristãos, se vos amardes uns aos outros e não viverem como um inimigo, guerreando. Né? O mundo tem que ver em nós este amor, irmãos, misericórdia na igreja, né? No ambiente familiar. Você que trabalha, no seu ambiente de trabalho, siga o ensino de Jesus, perdoa. Eu sei que você tem sido perseguido. Talvez nós falamos nessa manhã a alguém, ou nesse momento a alguém, que tem sofrido afronta por ser cristão. Querido, verdade. Vai pro joelho e diga, Deus, me dá graça para suportar esse abençoar. Senhor, salva essa pessoa. Esse é o papel do crente. Verdade, pastor. Amém? Vamos muito para bem. Os finalmente. Vamos, último ponto, ponto 3. Estamos no tópico 3, buscando a perfeição de Cristo. Agora, ponto 3, perfeitos como quem? Opa, como Pai. Está lá, ó. Então, vamos lá, de azul, parece inatingível o que Jesus disse. Ele disse o quê? Sede vós, pois perfeitos, como é? Pai. Perfeito o vosso Pai que está no céu. O amor de Deus é completo. Ele não exclui, já falamos aqui, né? Não exclui grupos, todos são objeto do seu amor. João 3,16, vou parafrasear, diz que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que Deus sofreu por todo que nele crê. Assim como Deus ama todos, o cristão deve fazer o que, Silas? Amar a todos também, conforme a palavra. Dá um exemplo e aí lá, nós destacamos aí bem, demos aí em letras garrafais. Buscar a perfeição, conforme ensina as Escrituras, é o que, Silas? É o quê? É buscar o quê? Uma vida mais parecida com a de Jesus. Parecida com quem? De Jesus Cristo. Não é com o pastor, não? Não. É com de Jesus, rapaz. Então, queridas irmãs e irmãos, a síntese, ou sinopse, o resumão desse tópico 3 é: a justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática de quem? O amor. Suas considerações, Silas. Pastor, é o seguinte, o último lá. Isso. Quando Jesus propôs ser de vós perfeito como é perfeito o vosso Pai, é com relação ao amor mesmo. Amor. Se você tiver amor, você vai atingir esse ponto mesmo, irmão. Se você não tiver realmente esse amor, é possível nesse contexto do perfeito amor. É claro que nós seremos santos, a santificação nós estamos buscando aperfeiçoar no aspecto de santificação, né? Porque nós chegamos no céu, nós seremos igual a ele aí, né? Mas enquanto estamos na terra, nós temos que procurar ser perfeito, baseado no amor e no exemplo que Jesus deu. Muito né, bem. Como vai ser... então é possível. Vamos também para João 7, que diz, mas se andarmos na luz como ele andou, né, temos paz uns com os outros. E comunhamos com os outros. Então, você tem condições de você chegar a essa perfeição dentro do contexto do amor. Irmão. Eu queria, para concluir esse ponto 3, dizer o seguinte, minhas irmãs, meus irmãos, observe. O adjetivo perfeito vem do grego teleios, que fala de quê? Fala de adulto, fala de maduro. Olha, o adjetivo perfeito vem do grego teleios. Teleios do grego refere-se ao quê? Fala de algo, fala de adulto e fala também de maduro. Essa perfeição que Jesus fala, né, ela não é algo, digamos assim, de forma plena e total no sentido de posicional. Mas é uma perfeição que nos diz respeito a um processo. Escuta, essa perfeição é um processo que envolve tanto o amor como a santidade. É claro que não iremos alcançá-la plenamente nesta vida, mas prosseguimos para o alvo, sabendo que, brevemente, a perfeição absoluta se concretizará como no dia perfeito. Provérbios 4:18 diz que a lei do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até esse dia perfeito. Por isso, minhas irmãs, meus irmãos, Paulo, doutor Paulo, o grande intérprete de Jesus, nos aconselha a prosseguir. Filipenses 3:12, 13 e 14, prossigam para o alvo. Né? Observe
que quer dizer que é dever de nós cristãos desejarmos, aspirarmos e perseverarmos em direção da perfeição, não é? Na graça e na santidade. Fechando, em Efésios 4:11, diz lá que Deus deu à igreja os dons ministeriais, profetas, pastores, mestres, doutores, etc., com o objetivo de quê? De treinar, instruir os cristãos para que todos cheguem à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Aí vem um detalhe, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Portanto, fechando, a perfeição cristã está fundamentada na prática do amor. Cada vez mais que eu demonstro esse amor, eu estou caminhando, estou progredindo na perfeição cristã. E qual é o modelo? O modelo é Jesus. Hebreus 12:1-2 diz, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e andemos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Cristo, o exemplo, o modelo de perfeição. Se você olhar para Cristo, você vai crescer na graça e no conhecimento. Silas, chegando ao término, minhas irmãs, meus irmãos, chegando ao término da nossa lição, vimos, os 3 tópicos da lição. Primeiro tópico que nós abordamos foi falado sobre a vingança, não é a natureza do reino, vimos aí as observações feitas. No terceiro tópico foi falado sobre o amor, que é a expressão natural do reino, o amor ágape, o amor, aquele amor que Jesus ensinou e viveu e praticou. E vimos no tópico 3 que Jesus manda, Jesus disse que é necessário que nós sejamos perfeitos, com a justiça mais elevada, viver um amor mais perfeito, enfim, como é possível? Quando se busca em Cristo a força para tal. Conclusão, Ciro, qual é a conclusão da lição, conforme está em tela? A conclusão diz o seguinte, aprendemos com essa lição a Bíblia que Jesus nos chama para viver nesse mundo como seus discípulos, com um novo estilo de vida. Isso. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio e qualquer ação de misericórdia. Isso, diz assim, na verdade somos salvos para ter uma vida eterna com Cristo. Isso. Mas enquanto permanecemos neste mundo, pastor, temos que ter uma vida cristã diferenciada do mundo, quer dizer, em novidade de vida, praticando o fruto do Espírito Santo. Fazendo assim, o mundo vai ver em nós a diferença entre o crente e o mundo. Portanto, vamos viver o amor para glorificar o nome de Jesus. Maravilha. Minhas irmãs, meus irmãos, vimos aí, olha, Cecília, eu quero fazer o fechamento também da minha fala, dizendo o seguinte, escute, minhas irmãs, meus irmãos, fazer o bem é o melhor antídoto para deter o mal. Pagar na mesma moeda nada tem a ver com o estilo de vida que Jesus quer que eu e você, que nós vivamos. Ok? Por isso, o seguidor de Jesus, Silas, é estimulado a desenvolver o fruto do Espírito na vida cristã. Mais uma vez, uma dica aqui, ore. Naquele dia que você estiver meio irado, meio bravo, meio assim, atravessado, que tem dia que a gente está assim, viu? Que é isso, pastor? Acontece com o pastor? Acontece. Pastor é ser humano também, igual você. Cheio de problema. Acontece com você? Tem dia que a gente está rindo. E o que fazer? A gente olha para a pessoa assim, a gente não vê coisa boa, só vê coisa ruim. Acontece conosco. Ir para o joelho, meu filho. Vai para o joelho, diga, Deus, me ajuda. Sou teu filho, sou tua filha. Senhor, que o fruto do Espírito da minha vida seja abundante, que o amor, a alegria, peça, ore. Peça para que o Espírito Santo derrame amor no seu coração. E aí sim, você vai viver a essência do cristianismo. Deus abençoe a todas, Deus abençoe a todos. Silas, mais alguma observação? Não, apenas isso mesmo. Vamos para... na próxima lição, meu irmão, eu já convido você. Qual é o assunto da próxima lição, Silas? Meu Deus do céu. Aliás, cada assunto desse, irmão, é uma benção. Silas, só um pouquinho, Silas. Minhas irmãs, meus irmãos, vou enfatizar. Quer conhecer a essência do cristianismo? A proposta de Jesus para quem quer morar no céu está em Mateus 5, 6, 7. Isto é, no Sermão do Monte. Sim. Só um pouquinho, Cira. Quando você pega as cartas de Paulo, as cartas gerais, todas elas, tanto Paulo como Pedro, Tiago, João, e como também o discípulo Judas, todos que escreveram, todos foram unânimes em interpretar, em ampliar aquilo que Jesus já tinha dito. Isso. Exatamente. Tá bom, aí está a essência. É amor, acabou. Irmãos, olha, na próxima lição, que é da lição número 8, de 22 de maio,
estará sendo ministrado o tema Sendo Verdadeiros. Que coisa linda, né? A questão tem que ser assim, né, pastor? Minhas irmãs, meus irmãos, graças a Deus, quero agradecer aqui o apoio, o carinho, as orações de todos. Eu e o Silas estamos aqui para ajudá-los, viu? Naquilo que for possível. Nós não sabemos de nada, nós somos apenas discípulos, estamos aqui tentando ajudar. E ore por nós, né, Cira? Amém. Vamos orar? Amém. E você aproveite bem essa aula, viu? Faça a ruminação dela. Estude bem essa aula. Senhor, nós te agradecemos por esse momento especial, pedimos a tua bênção sobre todos os nossos irmãos que irão participar conosco dessa aula abençoada. Use essa lição, use essas explanações, esses comentários para edificar, consolar, confortar, orientar, instruir, fazer com que todos, dia após dia, busquem viver a essência do cristianismo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 2022... O ano da renovação espiritual. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Queridos, até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos e a todas.